Olá, queridos alunos, mais esperado que a final do Campeonato Brasileiro está aqui a nossa aula de artes, estamos voltando hoje, né? E a gente vai continuar agora com o nosso praticando. Mas sobre o que a gente vai praticar? Vamos lembrar? A gente vai praticar sobre o desenho na propaganda, que foi a nossa aula de ontem, certo? Então, a gente vai ver as atividades, vocês vão ter o tempo para fazer e a gente volta para interagir e responder as questões, tá bom? Então, vamos começar vendo o nosso primeiro praticando do dia. Vocês têm a primeira questão, vocês vão ler com bastante atenção e assinalar a resposta que vocês consideram correta, tá bom? Vocês vão ter um tempo para realizar essa atividade, daqui a pouco a gente volta para interagir. Eles estão tímidos hoje, Vamos ver, eu quero ver essas respostas aí no nosso chat. Mas antes de a gente começar as nossas respostas, vocês lembram que ontem eu falei para vocês tirarem uma foto das atividades e colocarem lá na rede social da Aula em Casa? Então vamos ver hoje. Olha só, temos aí uma primeira imagem de uma atividade que foi postada por um aluno, né? Da nossa atividade. Aqui aparece Eian, né? A
a página, né, que postou essa atividade. Vamos ver mais algumas atividades do Aula em Casa, por isso que eu falo para vocês não deixarem de postar. Olha que desenho incrível, me apaixonei. A Leão CB, parabéns pela atividade, eu adorei, achei o máximo. Olha o colorido, gente, e ele tem várias produções artísticas, ó. Né? Ele utiliza muito as cores neon, olha só como tá legal essa composição. Parabéns, continuem postando. Vamos ver mais uma. Olha aqui a atividade do Salomão. Salomão, eu adorei o teu cartaz que tu colocaste até o desenho, 1,5 metro que a gente tem que estar de distância das pessoas, né? Eu adorei, parabéns. E agora vamos para a correção da nossa atividade, que vocês estão tímidos, né? Letra B, o Edson está falando que é a letra B. A Louise Brito, do IEA Manaus, está falando que é a letra C. Escola Estadual Sebastião Noróis, letra B. O André está falando que é a letra B. Então, vamos lá para a nossa correção. Olha só, em todo feriado prolongado, o governo federal lança campanhas de conscientização em relação aos perigos nas rodovias. Um dos temas mais abordados é a combinação nada perfeita do álcool e da direção. Analisando um anúncio em questão, é possível afirmar que, aí a gente tem a alternativa A, o texto não verbal não faz referência ao feriado em questão. Quando a gente está falando do texto não verbal, a gente está falando da imagem, tá, gente? A iniciativa tem por objetivo de causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados com o trânsito durante as festas. Alternativa C, há exagero ao retratar um acidente, o que reduz a credibilidade da campanha. E a alternativa D, o modo imperativo seja você, não é indicado para o resultado esperado, visto que não devemos influenciar os leitores em propagandas. E a alternativa correta é a alternativa B. Muito bem! O Gustavo colocou que é a letra B, o Pedro colocou que é a letra B. Parabéns! Os recursos verbais e não verbais utilizados pelos publicitários para influenciar, né, os leitores e os consumidores. Nessa questão aí, ao tentar reproduzir esse acidente, como a gente está vendo colocando imagens, eles têm por objetivo mostrar como a combinação entre a bebida alcoólica e a direção pode ser fatal, sensibilizando assim principalmente os motoristas. Então, a utilização da imagem foi para causar um impacto, né, para sensibilizar aquelas pessoas que estavam vendo a propaganda, ok? Agora vamos para o nosso segundo praticando. Vocês têm aí uma questão do Enem, olha que legal. Então, vocês vão ter um tempo para resolver essa questão e daqui a pouco a gente volta para interagir novamente.
Vamos agora para a correção, né, do nosso praticando. Gente, essa atividade ela tá no caderno digital sim, tá? Eu vi a Fernanda tá falando que essas perguntas não estão no caderno digital. Dá uma olhada com atenção, vê se você está no caderno digital correto, né? Porque essas questões estão lá, tá bom? Depois olha com um pouquinho de atenção. Então, vamos lá, vamos começar. Olha, essa Luísa é gaiata. A Luísa falou que é a letra A, B, C e D. Eu acho que eu acertei. Não, Luísa, você não acertou, querida. Você tem que escolher uma. Fofa. O Daniel falou que é a letra D, o Marcos Vinícius falou que é a letra E, o Davi também falou que é a letra E, a Bianca também, o Ivo falou que é a letra C, o Michel falou que é a letra E, a Maria Eduarda falou que é a letra E, né? A Ana Beatriz está falando in English, hi. Ela está falando que é a letra E. Speak my name, please. Hello, Ana Beatriz. A gente está na aula de arte, tá? Beleza? Então, vamos ver agora a questão. Vamos lá, é uma questão do Enem. Ó, o emprego dos recursos não verbais, dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual, adota como uma das estratégias persuasivas. Mais uma questão da utilização dos textos verbais e os não verbais, como as imagens. Alternativa A, evidenciar a inutilidade terapêutica do cigarro. B, indicar a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas. Alternativa C, apontar para o descaso do Ministério de Saúde com a população infantil. Letra D, mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. E a alternativa E, indicar que os que mais sofrem com as consequências do tabagismo são os fumantes ativos, ou seja, aqueles que fazem uso direto do cigarro. Então, a resposta correta é a alternativa D. Muito bem. Vamos lá. Porque o conteúdo da propaganda, gente, ele apresenta os textos, os elementos verbais, que são um texto, né? E os elementos não verbais, que são as imagens. Eles fazem referência direta às vias respiratórias que podem ser prejudicadas pelas substâncias tóxicas do cigarro. Então, quando a gente olha a imagem, a gente já faz uma referência das vias do pulmão, né, da respiração, que eles podem ser prejudicados pelo uso do cigarro. Por isso que, então, que é a nossa alternativa D, ok? A alternativa correta da segunda atividade do praticando é a alternativa D, justamente que é a utilização tanto da imagem do texto não verbal quanto do texto verbal. Eles estão fazendo essa associação para mostrar, né, o que acontece com as vias respiratórias, com o pulmão, sensibilizando a população quanto à utilização do cigarro. Parabéns para quem acertou e quem errou, não tem problema. Vamos para o próximo praticando. A gente tem aí a terceira questão, que é sobre o desenho publicitário. Vocês vão ter um tempo para realizar e daqui a pouco a gente volta para interagir de novo.
Vamos começar a nossa correção da terceira questão. Gente, olha só, o caderno digital está disponível no aulaemcasa.am.gov.br, tá bom? Vocês acessam lá e tem todas as informações do Aula em Casa, tá bom? Então vamos lá para a terceira questão. O desenhista publicitário precisa de talento, criatividade, imaginação e dedicação. Desde o final do século XIX, os desenhos eram bastante utilizados em publicidade. Sobre o desenho publicitário, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá, alternativa A. No Brasil, a propaganda surgiu no Rio de Janeiro com a mudança da família real para cá em 1808. A letra B. Em São Paulo, os desenhos na propaganda começaram com os classificados. Lembrem que é a alternativa incorreta, tá, gente? A letra C. O objetivo das ilustrações e dos desenhos coloridos era chamar a atenção para as promoções. Letra D. O desenhista publicitário cria a partir das suas ideias, independente das vontades dos clientes. Alternativa E. As obras criadas pelos desenhistas publicitários são comerciais, sem instaurar muitos valores estéticos. Olha só como vocês... Eu estou vendo as respostas aqui, um monte de gente colocando a letra A. A gente tem que marcar a alternativa incorreta. Qual é a alternativa incorreta? Vamos ver, é a alternativa D. Muito bem, Ana Luísa. Ana Luísa colocou aí que é a letra D, né? A letra A está corretíssima, né? A propaganda surgiu no Rio com a mudança da família real para cá em 1808. Vamos lá, o desenhista publicitário, ele cria a partir do que o cliente necessita. É uma criação comercial, ele executa a composição baseado nos direcionamentos pelos quais os clientes, com características da ação publicitária e do produto a ser divulgado. Então, não é independente da vontade dos clientes, muito pelo contrário. O desenhista publicitário, ele precisa saber qual é a intenção daquele cliente, o que é o produto desse cliente, né? Para ele poder fazer essa propaganda direcionada. Então, por que muita gente marcou a letra A? Porque não se atentou que era para o incorreto. Aí achou que era o correto, né? Então, acabou assinalando a alternativa errada, porque olha só, em São Paulo, os desenhos na propaganda, eles começaram sim com os classificados, como nós vimos. O objetivo das ilustrações era sim chamar atenção para as pechinchas, lembra? Para as promoções. E as obras criadas pelos artistas publicitários são obras comerciais. Eles não têm muita preocupação com a estética, né? Com o valor estético. Então, vamos agora para a nossa última atividade do Praticando de hoje. A gente tem aí a quarta questão, que ele fala para a gente um pouco de, mais uma vez, de propaganda, de imagem, né? Então, vocês vão ter um tempo para realizar e daqui a pouco a gente volta para interagir.
Vamos agora para a correção da nossa atividade. Gregório, um abraço para a Escola Municipal Paulo Graça. O Gregório falou que é a letra A. O Daniel também falou que é a letra A. Letra A do Bruno Otávio, Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza, parabéns. Vamos lá, o Igor falou que é a letra A, Yasmin falou que é a letra A. Acho que agora vocês acordaram também, né, meus queridos? São 11 horas da manhã, estava mais do que na hora de acordar. A Anne Gabriele falou também que é a letra A, ela é da Escola Ernesto Pinho Filho, né? Então, já tem gente do 9º ano entrando. Meu Deus do céu, calma, gente, a professora já vai terminar a atividade aqui, tá bom? Então, olha só, vamos ver qual era a questão 4. É um modo específico de apresentar informação sobre um produto, marca, empresa, mensagem religiosa ou ideal político, que vise influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, uma posição ou uma atuação. Estamos falando de quê? Alternativa A, da propaganda, B, da música, C, do desenho, D, do teatro ou E, da dança? O que vocês acham que é? Né? E a maioria respondeu que é a alternativa A. Vamos ver se vocês estão certos? Sim, vocês estão corretíssimos. Aí a gente colocou até aí uma imagem de uma propaganda. Olha aí, estoque crítico de sangue, uma propaganda que tem a intenção de fazer o quê? O que vocês acham que é a intenção dessa propaganda? É estimular as pessoas a irem doar sangue, né? Inclusive é uma propaganda do nosso Hemoan, aqui do estado do Amazonas, estimulando as pessoas a irem doar sangue porque o estoque de sangue está crítico, né? As pessoas estão precisando. As propagandas, elas são pensadas para atingir o maior público-alvo possível e que haja também algum retorno. Com isso, a pessoa que assiste a essas propagandas, ela se encanta, né? Ela se envolve, fazendo com que ela comece a ter desejo pelos produtos. E assim acabem comprando ou até mesmo sinta motivada para participar de alguma ação proposta pela propaganda, que é o caso da ação proposta pela propaganda que a gente está vendo aí nessa imagem, que é doar sangue, né? Muitas propagandas atualmente, elas estão com essa intenção de estimular as pessoas. Por exemplo, a gente falou ontem da propaganda do Covid, lembra? Que você até apresentei para vocês aqui, continuem colocando nas nossas redes sociais, que quando eu ver, eu coloco aqui para a gente ver todo mundo junto na próxima aula. Então, qual era a nossa intenção com a propaganda do Covid? Era fazer com que as pessoas se sensibilizassem, né? Fossem vacinar, tomassem os devidos cuidados. Então, a intenção da propaganda é essa, ela quer mobilizar, né, dependendo do tipo de propaganda. Essas propagandas que a gente faz, como a doação de sangue, do Covid, né, eles querem sensibilizar as pessoas a estarem motivadas dentro deste objetivo. E também tem as propagandas de produtos, né, que fazem você querer comprar, querer adquirir aquele produto. Pode ser um produto alimentício, pode ser um produto de limpeza. É uma propaganda de um sabão que promete deixar tudo limpo em 2 segundos. Bom, eu vou querer com certeza esse sabão, né? Então, a propaganda ela tem essa intenção de chegar àquele espectador, de chegar ao consumidor e fazer com que o consumidor tenha vontade de adquirir aquele produto ou então de participar daquela ação social. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Continuem fazendo as artes de vocês, marca a gente lá na rede social, coloca lá artes, que aí eu já sei que é pra mim, tá bom? Então, se Deus quiser, a gente se encontra na próxima aula de artes. A sua aula continua no próximo vídeo.